Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do 6 ao 12, é o evangelho que tenho usado para pregar. Evangelho de Marcos, capítulo 2, ao 12. Antes de lermos, Jesus tinha acabado de curar um leproso aqui. E antes de curar, antes de mandar aquele leproso levantar, pegar a cama e andar, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Jesus afirma: os seus pecados estão perdoados. E aí, com tudo isso, nós vamos ler a continuação desse contexto. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 6 a 12. Amém? Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que ele estava pensando e disse: por que vocês estão pensando essa coisa? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pegue sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho esse poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a vocês, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou sua cama e saiu. Todos nunca vimos uma coisa assim. Todos nós, nunca vimos uma coisa assim. Irmãos, no domingo passado, eu havia comentado, e eu continuarei comentando, o fato de que Jesus, ele segue durante a sua trajetória ministerial, revolucionando os seus dias. O discurso de Jesus desafiava o conceito da cultura, o conceito da tradição, da lei. O discurso de Jesus, ele desafiava aquilo que as pessoas em sua sociedade enxergavam como verdade, como ensino, como doutrina. Logicamente, Jesus ele não tinha esse intuito de ser um revolucionário. A ideia de Jesus não era essa, ele não queria ser um revolucionário. Na verdade, ele queria dar a sua nova interpretação à lei a partir da pessoa dele. Ele não queria causar escândalo, ele não queria nada disso. Contudo, os seus ensinos causaram, por causa da interpretação dos mestres da lei, da sua comunidade nos dias, tá? Então, Jesus, como nós sabemos, eu já preguei aqui algumas vezes, ele acabou de tocar num leproso, versos antes aí, Jesus toca num leproso. Antes a isso, Jesus, lá no início, no primeiro capítulo, ele expulsa um demônio de uma pessoa dentro da sinagoga. E a sinagoga, como nós sabemos, é um lugar sagrado de exposição da lei. E Jesus, ele enxerga uma pessoa endemoniada dentro da sinagoga e ele expulsa o demônio dessa pessoa. E agora, irmãos, o que vai causar escândalo nos ouvidos daqueles religiosos da época, da sociedade da época, é o fato de que Jesus, ele assume para si uma autoridade que nem mesmo o mais elevado grau entre os judeus assumiria. Essa autoridade que Jesus assume para si, ela desafiava todas as categorias religiosas da antiguidade. E foi exatamente esse ponto, ou um dos pontos, foi esse que levou Jesus 3 anos depois à cruz. O fato dele assumir para si uma autoridade que era de Deus. O fato dele perdoar pecados. Na semana passada eu havia comentado sobre isso um pouco, mas eu não tinha se aprofundado nesse ponto. Nós falamos mais do leproso, do significado da lepra, contextualizando para a humanidade em si. Mas hoje, irmãos, nós vamos nos aprofundar nessa questão.
e aprender um pouco mais sobre esse relato de Marcos acerca desses feitos de Jesus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que segundo o judaísmo, somente Deus tem ou teria o poder de perdoar pecados. Somente Deus poderia perdoar pecados. E por mais que existiam alguns sacerdotes que, de forma passiva, perdoavam pecados, eles não poderiam assumir para si essa função. Eles não poderiam falar, eu os perdoo. Eu comentei isso semana passada. Eles poderiam afirmar, seus pecados estão perdoados, né? De forma passiva. Deus perdoa os seus pecados estão perdoados. Eles não poderiam falar, eu os perdoo, né? Algo que é muito comum hoje na igreja romana, e também era durante o Império Romano, no século XVII, aqueles sacerdotes, né? Os padres, né? Eles eram usados de forma passiva para perdoar pecados, né? No confessionário que existe ainda, né? E no Antigo Testamento, irmãos, a punição para quem blasfemasse contra Deus, e blasfêmia é entendido como difamação, é o contrário de honrar, e a punição para quem blasfemasse, para quem difamasse a Deus, ou para quem usurpasse a posição de Deus, era a morte. Levíticos 24, do 10 ao 23, vai tratar sobre isso. E segundo alguns relatos históricos de alguns rabinos, a blasfêmia, ela envolvia a citação do nome de Deus, de forma pejorativa ou degradante, mas também a blasfêmia envolve o convite ao homem para que siga um outro Deus. Essas duas questões eram consideradas como blasfêmias e dignas de morte. Contudo, irmãos, nesse episódio de Jesus, esse pecado ele pode ser entendido de uma forma ainda mais profunda. De acordo com o conceito dos religiosos da época de Jesus, o que Jesus estava cometendo era um suprassumo da blasfêmia. Era algo ainda mais profundo do que o pecado da blasfêmia. Por quê? Porque Jesus estava reivindicando para si um ofício de Deus. Um ofício que é incabível para o homem. Na época, existia uma seita, né, chamada gnosticismo, que eles afirmavam que o divino, Deus, ele não poderia vir ao mundo, né? Ele não poderia encarnar no homem, ele não poderia vir ao mundo porque o mundo é imundo, o mundo é sujo, o mundo é pecador. Então, Deus não pode vir ao mundo, Deus não pode habitar, encarnar em alguém. E Jesus, então, ele reivindica para si um ofício que é de Deus, que não cabe no conceito daquelas pessoas, daquela sociedade, para um homem. E os estudiosos, irmãos, da lei naquele tempo, eles sabiam que somente Deus poderia perdoar. Contudo, irmãos, eles também reconheciam que somente Deus poderia curar alguém. Então, irmãos, curar e perdoar naquele tempo são dois ofícios que dependem de Deus. Ou seja, perdoar e curar são atividades que provêm de Deus. E então, com isso, irmãos, quando Jesus ele curava, provavelmente aqueles religiosos sabiam que Jesus era um representante de Deus, era alguém enviado por Deus. Jesus já havia feito algumas curas, né? Ele tinha acabado de fazer a cura do leproso e agora estava realizando a cura do paralítico. Contudo, irmãos, devido à afirmação de perdão dos pecados ser tão grave do ponto de vista judaico, a afirmação de Jesus, eu perdoo os seus pecados, soou como uma ofensa para aqueles religiosos. Antes de continuar, eu quero corrigir algo que eu falei no início sobre o contexto do texto. O contexto do texto eu me confundi. Não é
sobre o leproso aqui, tá? É sobre o paralítico. Jesus tinha acabado de curar ali, de dialogar com o paralítico. Eu falei leproso. O leproso foi uns versos antes. Acabei me confundindo o contexto aqui do texto. Mas, irmãos, quem eram, na verdade, esses religiosos que reagiram negativamente ao discurso de perdão de pecados de Jesus? Quem eram esses homens? Esses homens, eles eram membros do Sinédrio. E como nós já falamos e podemos perceber no texto, Jesus, em seus ensinos e mais ainda pelas suas ações, ele estava chamando a atenção das pessoas, né? Muitas pessoas queriam conhecer esse Jesus, corriam atrás desse Jesus. E ao mesmo tempo que ele chamava a atenção dessas pessoas, ele chamava as atenções daqueles que se diziam dirigentes oficiais do povo judeu. Esses homens, eles eram dirigentes oficiais do povo judeu. O que eles faziam? Eles, além de eles serem reconhecidos como uma suprema corte judaica, eles fiscalizavam o culto do povo. Eles fiscalizavam o que o povo cantava, o que o povo ouvia, o que o povo pregava. E, sobretudo, eles fiscalizavam os falsos profetas que se levantavam naquele tempo. Então, aqueles homens, esses membros do Sinédrio, que eram fariseus, eles vão a Cafarnaum atrás de Jesus, para olhar e fiscalizar o que esse Jesus está falando, o que esse Jesus está fazendo. Obrigado, meu irmão. Então, irmãos, por isso que eles se escandalizam quando eles ouvem Jesus perdoando pecados. Porque perdoar pecados era interpretado como uma prepotência, como uma blasfêmia contra Deus. Amém, irmãos? Dado esse contexto, nós vamos ao nosso primeiro ponto, porque Jesus, ele não apenas deixa a sua real identidade no seu discurso, mas ele prova em ação quem ele é. Jesus prova quem ele é, não somente em palavras, mas demonstra em ação. O nosso primeiro ponto: Jesus, irmãos, em sua onisciência, nós podemos perceber no texto, ele percebe e ele entende o sentimento e o pensamento daqueles homens, daqueles religiosos, enquanto ele fazia uma boa ação para um necessitado. O versículo 8 vai falar sobre isso. Aqueles homens, irmãos, eles relacionavam a doença física de alguém com o pecado, como que se a doença física fosse resultado, fruto de um pecado. Os irmãos lembram disso que eu disse? Por isso que Jesus, ele pergunta àqueles homens, olha a pergunta que Jesus faz: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e pegue sua cama e ande? Então, irmão, Jesus, ele demonstra aqui o fato dele realmente ser o enviado de Deus. No versículo 11, ele ordena aquele homem a se levantar. O homem se levanta e ele sai andando curado. Mas antes, irmãos, é necessário compreender uma questão aqui. É que essa afirmação que os pecados daquele homem estavam perdoados era algo que qualquer charlatão da época poderia dizer. Perdoar pecados era algo que qualquer um poderia falar. Seus pecados estão perdoados. Isso é fato. O perdão de pecados, pelo entendimento da época de que o perdão de pecados estava associado a uma cura física, Jesus utiliza disso para mostrar quem ele é. Jesus, ele prova quem ele é, não somente em palavras, irmãos, mas também na sua ação milagrosa aqui em fazer o paralítico voltar a andar. Jesus, ele percebe, irmãos, que as suas palavras, elas poderiam ser refutáveis, mas a sua ação em mandar o paralítico andar era algo irrefutável.
Era como se ele estivesse questionando aos religiosos: já que vocês acham que eu não posso perdoar os pecados, já que vocês acham que esse homem está doente por causa do seu pecado, veja se eu tenho autoridade ou não. Jesus, ele prova a sua autoridade não somente naquilo que ele fala, mas naquilo que ele faz. Jesus ordena o homem se levantar, e com a ordem de Jesus, a paralisia daquele homem vai embora. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que Jesus, ao curar aquele paralítico, ele autentica o seu direito em perdoar os pecados. Era como se ele dissesse para aqueles religiosos: se vocês acreditam que esse homem é doente porque pecou, agora ele está curado e perdoado, e vocês acreditam que eu sou Deus, que eu sou o enviado de Deus. Aqueles religiosos, em vez de se arrependerem, irmãos, eles ficam irados. E o que teria causado essa ira, essa fúria neles, era o fato de que Jesus poderia estar levando o judaísmo a ruínas. Se os judeus reconhecessem que Jesus era o enviado de Deus, é o próprio Deus encarnado, o judaísmo seria levado a ruínas. Aquilo que aqueles homens aprenderam durante toda a sua vida estava sendo agora reinterpretado. E nós vamos perceber o que foi, nós vamos perceber agora o que foi essa nova interpretação. Então, irmãos, o que significa Jesus perdoar pecados? E por que Jesus daria uma nova reinterpretação à religião e a todas as coisas? Primeiro, Jesus, o filho do carpinteiro, e o que vem de Nazaré, ele estava concedendo ao paralítico o perdão que pertencia a Deus. Esse é o primeiro ponto. Aquilo que traria escândalo era porque um homem simples, filho de carpinteiro, de uma região pobre e pequena, estava concedendo perdão a um paralítico, e isso era algo que apenas poderia vir de Deus. Se nós lembrarmos, irmãos, a passagem de Davi com o profeta Natã e o diálogo entre eles, nós vamos ver que Davi, após ser exposto por Natã, ele sente uma amargura muito grande. E então Davi, após sentir essa amargura, ele se arrepende. E o profeta diz: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Isso está lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 13. E se nós formos perceber, nós vamos ver que Natã, ao contrário de Jesus, ele não assume para si a posição de Deus. Natã, ele não assegura o pecado de Davi, mas Jesus sim, aqui na passagem do paralítico. Jesus, ele assegura o perdão dos pecados daquele homem. E isso, irmãos, não parecia correto na perspectiva judaica, além do fato de Jesus ser um homem simples, filho de um carpinteiro e de Nazaré. O segundo ponto, irmãos, que dá significado ao perdão de pecados e que dá uma nova interpretação, e que daria uma nova interpretação a tudo, era que Jesus não era o grande rei que aguardavam, mas era o embaixador escolhido de Deus entre os homens. Jesus não era o grande rei que os judeus aguardavam, mas era o embaixador de Deus entre os homens. Um autor, ele usa a figura de um procurador para ilustrar de forma limitada a ação de Jesus entre nós, entre os homens. Jesus, ele age como um procurador entre nós. É como que se Deus tivesse dado a Jesus uma procuração que o permite representá-lo em todos os seus direitos e em tudo aquilo que ele é dono
diante de todas as coisas, das pessoas e em todos os lugares. Jesus é esse homem, irmãos, aquele que representa Deus em todas as coisas. A terceira coisa, e a última, Jesus, um homem humilde, onde não tinha nem lugar para repousar, ele revela a forma plena da atitude de Deus. Essa é outra verdade que choca a religião e aqueles religiosos no tempo de Jesus. O caráter de Cristo, irmãos, revelado aqui em suas palavras e em suas ações, revelam aquilo que o próprio Deus quer e faz. O fato de Jesus ser pobre, ser simples, não ter aonde repousar e se relacionar com pecadores, com necessitados, revela o caráter de Deus. E essas atitudes, irmãos, eram contrárias ao conceito daqueles judeus, ao conceito sobre Deus que aqueles judeus tinham. E quais são os efeitos do perdão de Jesus na vida do homem? O perdão de Jesus, irmãos, nós podemos perceber que cura a alma. Logicamente, aquele paralítico queria voltar a andar, mas mais importante do que voltar a andar é que o perdão de Jesus cura a alma do homem. O perdão de Jesus restabelece não somente as partes físicas, mas também as partes psicológicas. Aquele homem, ele iria viver por resto da sua vida com o peso de ser um doente. Mas além disso, não apenas ser um doente físico, mas um doente psicológico, mas um doente da alma. Contudo, irmãos, quando Cristo nos perdoa, Ele assume as nossas dores. A graça de Deus, ela se revela sobretudo na salvação da alma, na salvação eterna, mas também na salvação da alma enquanto sentimento, enquanto emoções. Às vezes a gente acha e às vezes a gente se importa muito com a salvação eterna. E essa é uma verdade, devemos sim nos importar com a salvação eterna. Contudo, a salvação de Deus não é apenas a salvação eterna, mas a salvação do hoje, a salvação integral do homem. O Evangelho, ele é um Evangelho integral, que ele salva o homem todo, não apenas o espírito, mas também a alma. Com isso, irmãos, o perdão de Deus também significa dar um novo sentido à vida do homem. O Evangelho segundo Mateus, ele vai relatar essa mesma passagem, só que Mateus coloca uma palavra, coragem. Jesus diz àquele homem no relato de Mateus, tenha coragem. E aquele paralítico, irmãos, ele precisava exatamente dessa palavra para enfrentar a sua dor física e também a dor que a vida lhe trazia. Jesus é aquele que renova o homem, é aquele que dá um novo sentido ao homem. Jesus, como médico dos médicos, ele sabe mais do que ninguém o que o nosso coração precisa, não apenas o nosso físico, mas o que o nosso coração precisa. E muitas vezes, mais do que as juntas, mais do que os ossos, do que os músculos daquele homem, o seu coração estava mais atrofiado, mais arrasado. E o terceiro ponto, irmãos, é que o perdão de Jesus, ele salva. E essa é a maior necessidade daquele paralítico. Ser salvo é a maior necessidade do homem. Não era apenas viver rejeitado e desprezado pela sociedade que era o seu problema, mas também Jesus sabe muito bem que
a separação com Deus é a pior dor que aquele homem pode sentir. O perdão de Jesus, ele alcança todas essas esferas. Aquele homem, ele era desprezado pela sociedade. Jesus o acolhe. Aquele homem, ele vivia com a sua consciência, o seu psicológico afetado pelo fato dele ser um pecador. Porque ele só era um paralítico porque ele era pecador. Esse era o conceito da época. Então ele vivia com esse fardo em seu psicológico. E aquele homem, ele estava separado de Deus. O perdão de Jesus, além de curar a sua dor física, cura a sua dor psicológica, o acolhe e o salva da separação com Deus, o reconcilia com a separação com Deus. Por isso, irmãos, que o perdão de Jesus, ele trata o homem na sua integralidade. Por isso que o homem que está em Cristo, ele encontra cura para todos os seus aspectos psicológicos, da alma, do espírito e do corpo. O pecado, irmãos, é a raiz de todas as dores que o homem sente. O pecado é a raiz de todas as dores que o homem sente. E a ausência de Deus na vida do homem é aquilo que definha, que atrofia a nossa vida até a morte. Contudo, irmãos, o perdão de Jesus, ele salva o homem da condenação do pecado. E tudo que eu falei, irmãos, é para dizer que assim como Jesus, os nossos discursos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cremos, deve estar alinhado com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós testificamos às pessoas. Logicamente que o perdão dos pecados sempre será essencial à salvação. O perdão de pecados sempre será essencial. A nossa teoria sobre a nossa fé, sobre Deus, sempre será primordial. Sempre estará em primeiro lugar na nossa vida, na vida da igreja. Contudo, irmãos, aquilo que nós fazemos e o que a Bíblia chama de obras, elas podem ser entendidas como prova de que a salvação está em nós. Logicamente, aquilo que nós fazemos não nos leva à salvação. É aquilo que cremos que nos leva à salvação. Mas aquilo que fazemos, irmãos, revela que somos salvos. Amém? Jesus, ele não fica apenas na teoria, os seus pecados estão perdoados. Mas ele age, ele toca, ele encosta, ele sente a dor física do homem e ele age para solucionar aquela dor. A igreja, ela deve agir da mesma proporção. A igreja é canal de Deus para perdoar pecados. É canal de Deus para perdoar pecados. Mas ela também, ela é capacitada por Deus para tocar no necessitado, para sarar, para solucionar. A igreja, irmãos, é a solução para esse mundo. Porque a igreja carrega a mensagem que soluciona os problemas do mundo. Nós podemos ser canais de Deus para que os pecados sejam perdoados. E para que através desse perdão as pessoas possam ser curadas. E não estou falando aqui de uma cura física, como um paralítico voltar a andar, mas uma cura da alma, uma cura da mente, uma cura do coração. Quantas pessoas estão doentes? Não fisicamente, mas na sua alma. Por quê, irmãos? Porque elas estão doentes. Por causa de ausência de perdão. Ausência de perdão. Uma pessoa bem resolvida com Deus, ela é uma pessoa bem resolvida na sua alma, no seu coração.
Nós somos embaixadores de Deus para apresentar esse Jesus aos homens, a fim de que os seus pecados sejam perdoados, mas também para que os seus quadros de vida sejam transformados. O Evangelho, ele vem de forma integral. Ele perdoa os pecados, ele te livra da condenação do pecado, ele te reconcilia com Deus, mas ele te transforma também. É impossível um homem que tem os pecados perdoados, que está reconciliado com Deus, ainda continuar com sua vida paralisada, com a sua vida espiritual paralisada, com a sua mente paralisada, vivendo ainda conceitos antigos. O homem que é encontrado por Jesus, o homem a quem Jesus toca, o homem a quem Jesus perdoa pecado, ele recebe novos conceitos de vida, novas definições de vida. Nós somos filhos de Deus. Eu quero encorajar você a ser filho de Deus, a ser embaixador de Deus, a ser aquele que revela o amor de Deus aos homens, independente do estado emocional, independente do estado físico, independente do estado psicológico e do estado espiritual que os homens vivem. Eu quero encorajar a igreja a ser esse canal de Deus, para levar esse Jesus que perdoa pecados e que transforma vidas. Eu não quero que nós sejamos, que você seja como aqueles religiosos. Eu não quero que que nós sejamos como aquela multidão. Aqueles religiosos, aquela multidão, elas serviam como pedra para impedir que os reais necessitados e doentes chegassem até Cristo. Eu não quero que você impeça, eu não quero que a igreja impeça, que nós impeçamos de que necessitados se acheguem até Jesus. Eu não quero também que sejamos críticos quanto aos padrões que a sociedade e que a religiosidade impõem. Às vezes nós somos críticos em relação a que um deve fazer, a que o outro deve fazer e a quem deve se achegar até Deus. Nós achamos que pessoas não são dignas e justas de se achegar a Deus. Jesus, irmãos, ele pode perdoar, ele pode restaurar, transformar aqueles a quem nós menos imaginamos. E no momento que nós achamos menos propício, Jesus pode fazer isso. E às vezes achamos o contrário. Às vezes somos como aqueles religiosos. Achamos que pessoas são o que são por causa dos seus pecados, e por isso elas são impuras e indignas. Aqueles fariseus, eles tinham uma definição na época que todo aquele que não seguia o ensino farisaico, ele era impuro. Eles tinham esse conceito. Os fariseus estavam proibidos de se relacionar com pessoas que não seguiam os ensinos farisaicos. Jesus, ele era fariseu. Jesus, ele tinha o costume de ir ao templo. Nós vamos até falar um pouco sobre isso à noite. À noite nós vamos continuar o texto e nós vamos falar sobre o relacionamento de Jesus aqui com Mateus, logo em seguida. Os fariseus, eles possuíam essa verdade que nós, muitas vezes, possuímos, que a igreja brasileira, mundial, muitas vezes possui. De que aqueles que não seguem aquilo que nós achamos que temos como verdade são impuros e indignos. Contudo, irmãos, são para essas pessoas que o Evangelho faz sentido.
Se nós possuímos o Evangelho em nossas mãos, que a palavra de Deus, ela só faz sentido onde há trevas. A luz só resplandece nas trevas. Que nós possamos ser como Jesus, que além de discursar e de ter uma teoria muito bela, essencial, também toca nas pessoas, também cura pessoas. Que a nossa mensagem possa perdoar pecados, mas também possa transformar vidas. Amém, irmãos? E nunca se esqueça que o Evangelho, ele é um Evangelho integral. Se você for sair com essa mensagem no seu coração, saia com essa verdade, que o Evangelho é um Evangelho integral. Não estou pregando aqui uma teoria cristã que se diz missão integral. Estou pregando o fato do Evangelho ser integral. O Evangelho, ele transforma a alma, ele transforma o espírito, ele transforma até mesmo o físico. Amém, irmãos? Que possamos nos despir dos velhos trajes e nos vestir das novas roupas a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós nos reunimos nessa manhã para aprender mais sobre o Senhor, mais sobre a Sua palavra. E que o Senhor possa estar revelando em nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que nós queremos. Nós não estamos aqui para ouvir aquilo que planejamos, mas aquilo que o Senhor revela através da Tua palavra. Que mais do que aquilo que foi dito por mim nessa noite, aquilo que foi lido na Tua palavra possa fazer sentido aos corações que aqui estão. Nós não sabemos que não são as nossas capacidades, não são as nossas dificuldades. Nós sabemos que não é a nossa interpretação que manifesta o Teu querer à Tua igreja. Sabemos que é a Tua palavra. Que a Tua palavra possa trazer um novo significado àqueles que estão reunidos aqui conosco nesse salão, mas aqueles também que estão conosco no nosso canal do YouTube. Que o Teu toque de poder possa transformar vidas e que pecados possam ser perdoados nessa noite. Além disso, que a Tua igreja, como embaixadora de Cristo, possa ser usada como canal para levar o perdão dos pecados e para tocar em necessitados. Que possamos ser sensíveis àquilo que o Senhor deseja, que possamos ser sensíveis àquilo que o outro necessita, que possamos ser nós, canal do Senhor, para transformar a nossa cidade, para transformar a nossa família. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém, irmãos?